Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 36 e 37. Eu prometo que serei bem lacônico, breve. 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 36. Os que acharam, digam: eu achei. Assim está escrito: este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Versículo 37. E Davi continuou. Quem continuou? Davi. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Assentai-vos, por gentileza. Quero muito agradecer ao pastor presidente da convenção, meu amigo. Nós vamos embora amanhã de manhã, mas foi um prazer fazer parte agora da sua amizade. Muito obrigado, Deus abençoe, saúde, pode trazer, né? Até gostaria, mas eu tenho que trazer todo um equipamento também para minha esposa para cá, é meio complicado. Deus abençoe a sua família, meu amigo pastor Silvano também, pastor Cláudio, meu amigo, muito obrigado, todos vocês. Meus irmãos, eu tenho uma palavra e eu sei que já são 20 para as 10, mas se você tiver 10 minutos de paciência, eu quero tirar alguns pontos dessa história tão importante. À guisa de introdução, quando eu li esses 2 versículos, eu quero crer que você já tenha descoberto que nós estamos falando de partes, minúcias da biografia de Davi. Esse encontro de Davi com Golias, quero crer que seja uma das histórias mais exauridas, prescrutadas, e todos os meus queridos pregadores que estão aqui, os pastores ungidos e as irmãs, já pregaram sobre esse confronto de Davi com Golias. E o que me chama a atenção, pastores, é que tudo isso aconteceu depois de 40 dias que Davi foi ungido. O texto de 1 Samuel nos informa que Deus fala com Samuel que ele não quer mais o reinado de Saul. E o texto diz que Deus mandou que ele enchesse o vaso e fosse até a casa de Jessé. E chegando na casa de Jessé, ele conta a novidade. Então Jessé vai colocar ali desde o Eliabe, que é o primogênito, até o último. E o texto diz que Deus rejeitou todos aqueles rapazes. Mas algo me chamou a atenção na leitura, que quando Samuel viu Eliabe, que é o primogênito, ele entendeu que seria o Eliabe. E eu começo a perceber que Samuel está muito apressado, e não se consagra a ninguém apressadamente. Há uma vaga no trono, o trono está vazio, Deus não quer Saul, mas agora Samuel, quando viu Eliabe, ele entende que seria o Eliabe. Isso me perturbou por muito tempo. Por que Samuel, um homem tão experiente, já olha o primeiro e descarta os demais? É que quando nós comparamos as características do Eliabe com as características de Saul, nós vamos perceber que os mesmos tinham basicamente as mesmas características.
Saul era alto, Davi era alto, o Eliabe era alto. Saul era forte, o Eliabe era forte. Então era muito parecido. Então aprendam algo essa noite. Na cabeça de Samuel, ao ver Eliabe, Samuel diz: Deus vai manter o padrão. Vou pregar só para esse irmão que deu o meu Deus aí. Deus vai manter o padrão. Só que agora Deus quebra o padrão, diz: não, eu não quero mais gente alta, não quero baixo, não quero forte, não quero magro. Quero alguém que quando me louva, o seu louvor chega até a minha presença. E Deus quebra. Eita, eu senti uma graça agora. Faz tempo que eu não falo de noite assim em congresso, então é sempre pregando para escola, mas eu vou dar um jeitinho aqui. Então o texto diz que Deus está quebrando o padrão, porque aí quem é? O Davi é meio avermelhado, Davi é fraquinho, Davi ele não tem habilidade, se tu não der glória a Deus está mal. Davi não tem habilidade com espada, ele só sabe pegar uma funda, de vez em quando ele mata um leão, de vez em quando ele mata um urso, entendeu? Não, você não entendeu. Mas ele não tem muita ele não tem muita habilidade, mas Deus, quando ele entra na sala, Deus diz assim: levanta Samuel e pode ungir, porque é esse o homem que eu quero. Eu quero profetizar nessa convenção essa noite. Se tu entende, levanta a mão, que Deus vai quebrar padrões, Deus vai chamar quem Ele quer, Deus vai ungir quem Ele quer. Mas ok, aí interessante que Deus trabalha, já gostei de ter passado esse tempo aqui. O Deus vai trabalhar com Davi diferente. Samuel unge Saul, Saul vai para o trono. Davi é ungido, vai para o pasto. Davi é um rei que não tem trono, não tem ministros, não tem nada, mas ele é rei de fato. Passados 40 dias dessa história, olhe para mim, que é uma mensagem para jovem. O texto diz que há uma guerra entre os filisteus e o exército de Israel. Eu fui buscar, porque eu sou muito curioso, eu fui buscar algumas lições sobre Golias. A primeira lição sobre Golias é a tradução do seu nome. O nome Golias no hebraico significa aquele que fica entre dois. É o nome Golias. Por quê? Porque o texto diz que Golias sai deste lado aqui, que é o exército dos filisteus. Na minha parte esquerda está o exército de Israel, e entre eles um vale. E o Golias sai aqui, desce até o vale, e o texto diz que ele fica entre dois. É por isso que a tradução do nome Golias significa aquele que fica entre dois. A segunda verdade para você dar glória é que a Bíblia não registra nenhuma vitória de Golias. Não, vou pregar só para os obreiros aqui, que vocês não deram glória. Não tem uma vitória, não tem um texto dizendo e Golias venceu, e Golias venceu, e Golias venceu. Então ele é campeão não sei de quê, ele é vencedor, porque a Bíblia não registra. Mas quem vai lutar com ele, Cláudio, essa mensagem já estou vendo você pregar, meu amigo. Quem vai vencer com ele, lutar com ele, já entra com 2 vitórias no currículo. Não, você não entendeu. Você não entendeu, você fingiu que entendeu, mas você precisa entender. O Golias não tem uma vitória, e eu sou pesquisador, eu não sou de blá 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 blá, não, eu sou de pesquisa, eu sou de tradução. Eu fui ler nos escritos dos filisteus, nem nos escritos dos filisteus tem uma menção de que ele é vencedor. Os filisteus, eles adoravam um deus peixe chamado Dagon. Então, a única capacidade que os filisteus tinham era a fabricação de armas. Mas o Golias, ele é chamado de campeão sem ter uma vitória. Ele é chamado de campeão sem ganhar nada. Eu vou falar até essa juventude da glória. Ele é campeão não sei de quê, porque nem uma mosca ele venceu, nem um mosquito ele venceu. Então eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu já levantava a mão, mas tudo bem. Quem te desafia não tem um histórico de vitória no currículo. Quem te desafia é só blá blá blá, é só conversa fiada, te menospreza, mas não sabem que você já tem a vitória com o urso, já venceu o leão.
Mas então, quais são as armas de Golias? A voz. Porque, pastor, a voz dói mais do que um tapa. Não é para achar graça. Só eu que vou achar graça. Por exemplo, ele tinha uma voz grossa. Não é como a minha, porque a minha, há 33 anos eu desgastei. Então, eu acho que Golias não tinha uma voz assim. Quem quer lutar comigo, vem aqui. Não. Não é para rir. É. Eu estou querendo espirrar e não consigo, irmão. Então, veja, ele deveria ter uma voz grossa. Quem quer lutar? Uma voz assim de Cláudio Veiga, misturado com Júnior. Então ele usava a voz para intimidar. Ele falava, ele está 40 dias falando. Isso aqui é profético. Aí eu fui buscar na Bíblia, quando foi que surgiu a ideia de vencer através da voz. Isso vem lá do Éden. Foi a voz da serpente que enganou Eva. Eita, senti vontade da glória. Então, desde o Éden, quando a serpente, que ela é um instrumento de Satanás, é uma criação de Deus e tem uma capacidade de falar, e convenceu Eva. Eu vou aqui dar uma moral para as meninas e para as irmãs, e vocês vão dar muito glória, tá? Eu estava num evento de mulheres nesse Brasil, e deram 12 mulheres, aí eu era o único bendito fruto que ia falar. E me deram para falar sobre Eva. Não me deram Eva, me deram a história de Eva. E, meu Deus, olha a minha careca, meu pai amado, pastor. Isso é uma, olha, eu estou triste. Dá para você não filmar isso? Quem é que está filmando? Ó, vou te pegar. Vou te pegar lá fora, hein? Que coisa feia. Acho que tem uns... vocês gostam, né? Tem uns implantezinhos, não tem, pastor? O senhor não precisa disso, né? O senhor está bem, graças a Deus. Então, e aí, pastor, eu sempre fico por último, qualquer assim, escola que eu vou, e uma pregadora foi falar antes de mim, e o tema dela era Sara, mas ela quis falar sobre Eva. Eu não sei que ela quis me impressionar, achando que eu não sabia nada de Eva, eu acho que sim. E ela estava zangada com Eva. Eu acho que uma mulher ficar zangada com outra mulher é pecado. E ela ficou zangada, porque Eva pecou, Eva, tudo isso, esse mundo que tal, essa desgraça nesse mundo, e papai. Eu disse, meu Deus, mas essa pregadora está uma benção. Aí eu olhei para o presidente e disse, então eu vou falar sobre Sara, que ela está falando sobre Eva. Ele falou, não, fala a tua matéria. Aí eu fui falar um pouquinho de Eva, irmão. Primeiro, que Paulo nunca disse que Eva pecou. Você que é pregador, para de dizer que Eva pecou. Paulo não disse isso. Paulo escrevendo disse, assim como Eva foi enganada. Quem pecou foi Adão. Já ganhei a mulherada, pastor. Meio caminho andado, né? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, do versículo 1 em diante, ele diz, por um homem entrou o pecado. Olhe. Então, por que foi Adão que pecou? Porque quando Deus falou com Adão, Eva apenas era tisselar. O que é tisselar? Costela. Eva nem existia. Então, a responsabilidade é daquele cabra chamado Adão. Ele pecou, mas Eva foi enganada. E olhe para mim, para você melhorar esse glória. Você acha que é fácil ser Eva? Não é, porque Eva já nasce grande. E pior, Eva já nasce casada. Estou na Bíblia ou não estou? Quando ela abriu os olhos, Deus disse, está aí teu marido. Ela não veio na convenção aqui no Goiás, em Goianésia. Hein, Eldomar, meu amigo do coração. Ela não participou, ela viu Adão, tinha outros ali, bicho. Ela disse, não, eu fico com esse aqui, o Adãozinho. E Eva nunca foi criança. Ah, não, eu vou embora, você não entendeu.
Eva nunca foi adolescente. Eva já nasceu com responsabilidade. Quem ensinou Eva a cuidar de filhos se ela não tinha um exemplo para seguir? Hoje as nossas moças, eu não tenho filhas e nem filhos, mas as nossas moças lá em Campinas, quando vão casar, a gente ajuda, o pastor ajuda, a irmã Léa ajuda, tem pai, tem sogro, tem tanto. A Eva não tem ninguém para desabafar, com quem ela vai falar? Quem ensinou ela a fazer fralda, fazer papinha para o Adão, para o Caim, para o Abel? Ninguém. Ela aprendeu com a vida. É por isso que quando o casal cai, Deus desce. Porque Deus não abandona quem Ele ama. Deus não joga fora. Não, se tu não entendeu, eu vou pregar até 00:43. Deus não abandona quem Ele ama. Aí Ele desceu. Ô glória. Senti graça agora. Ele desceu, o Adão disse, foi a mulher, porque o Adão é covarde. Aí a mulher disse, foi a serpente. É agora para tu dar um glória a Deus. Quando ela tentou abrir a boca, Deus disse, você não fala mais. Deus calou a voz da serpente para todos sempre. Quem me tem como profeta da Bíblia aqui, levante a mão até tocar no céu, vai. O que eu vou profetizar, se tu não der glória a Deus, tem que chegar lá no Japão. Pastor Darley, obreiros, mesa, obreiros, convenção, jovem, irmã, quem estiver me ouvindo, esta noite Deus vai calar a voz da serpente que perturba a tua casa, que perturba teu ministério, que perturba teu marido. Eu vou falar até você da glória, que perturba teu filho e a tua filha. Quem crê faz barulho, quem crê faz barulho, quem crê faz barulho, mas quem crê faz muito barulho aí. Pega na mão do teu irmão, rápido, rápido, rápido. Pega na mão dele, aperta até ele zangar, porque ele zanga fácil. E diga para ele, quem te perturba não vai mais te perturbar. Calou-se, 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 calou-se. Faz barulho de glória. Então Golias tinha voz. Bom, eu disse que eu não vou cansá-los, então estou indo para a conclusão. Então, o seguinte, o Davi chega nessa hora, está lá o blá, 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 blá. Quem quer ver lutar? Aí o Davi disse assim, eu vou. Tem que falar com quem? Saul. Saul está né? Está lá, perdeu o espírito, agora é atormentado. O Davi disse, eu queria lutar. Aí o Golias diz, o Saul diz assim, quem é você? Ele disse, eu sou pastor de ovelhas. Piorou, né? Sou pastor de ovelhas. Ele disse, esse camarada é campeão. Olha a ideia do... sem saber. E o Davi diz, tudo bem, rei, mas eu tenho um testemunho para lhe contar aqui. Gostou, né, meu amigo? Oh, glória! Eu tenho um testemunho para contar. Qual é? Eu matei um leão. Não, eu vou falar só para aqueles irmãos lá de trás que estão dando. Estou de mal com vocês aqui, só estou dizendo. Eu tenho um urso, matei um urso. E esse filisteu vai ser igual um deles. Porque o mesmo Deus que me deu vitória, me dará vitória. Aprendam uma lição essa noite. Davi não se ofereceu sem ter experiência. Davi não foi empolgado, ele foi crendo. Meu Deus. Ele não foi assim, eu vou vencer, serei promovido. Ele pensou, conheço o Deus que eu sirvo. Quem olha para você nem imagina o quanto tu tens uma intimidade, uma coinonia. Meu Deus, estou sentindo uma graça. Quem olha para ti te julga dizendo, quem é essa pessoa? Mal eles sabem das madrugadas de oração, de vitórias. Eu estou sentindo uma graça, mal eles sabem
que na fase do leão Deus foi contigo, que na fase do urso Deus foi contigo. Mal eles sabem que essas mãos já provaram o poder tremendo de Deus. Mas o Saul disse: ok. E tem, irmãos, escute, obrigado meu amigo, e tem um dado importante, pastor, escute essa. Todo mundo, olhe para cá, todo mundo quando olhava o Golias dizia: ei, olha o tamanho. 1 Samuel 17:35, 1 Samuel 17:36, 1 Samuel 17:38, todo mundo olhava para o Golias, olha o tamanho. Aí o Davi ficava: cadê o tamanho? Não é para chorar, não chora. Todo mundo dizia: olha o tamanho dele. Aí o Davi dizia: tamanho? Agora eu vou pregar só para esse lado, que esse lado começou da glória, então fazer as pazes com vocês agora. Olha o tamanho. Eu tenho uma lição aqui. A lição qual é? Como eu vejo o gigante na batalha é fundamental. Como eu vejo. Todo mundo dizia: ele é grandão. Davi nunca chamou ele de grande. Todo mundo dizia: ele é forte. Davi nunca falou. Porque Davi tinha uma outra visão, pastor Darley, pastor Silvano, sobre Golias. Para Davi, Golias é um incircunciso. Não é alto, não é forte, não é grande. Então, você tem perdido, nós temos perdido batalhas, porque a gente começa a dar para Golias o poder que ele não tem. A gente começa a dar para o nosso inimigo o poder que ele não tem, a altura que ele não tem, a força que ele não tem. Então essa noite acabou esse negócio de dar a Golias o que ele não é e o que não tem. Quem é vencedor é você. Não, se tu não melhoras, glória a Deus, nós já vamos jantar. Quem é vencedor é você. Ele pode ser alto para Eliabe, eita, sentiu uma graça agora. Ele pode ser alto para Saul, mas para Davi ele não é alto, ele não é forte. Ele é apenas um incircunciso que vai cair em nome de Jesus. Eu sou um pesquisador de Bíblia, eu amo Bíblia, eu amo estudar, amo. Eu entrei em Pindamonhangaba em 1988, tem gente que nem era nascido aqui, eu já fui estudar, e eu estou vindo de lá para cá, estudando, porque acho que a Bíblia ela é fundamental, ela não se torna, ela não contém, mas ela é a palavra de Deus, e eu sou ortodoxo, bem ortodoxo em relação a isso. Mas eu tive o privilégio de estudar em Israel. Eu me formei na faculdade hebraica de Jerusalém. Eu sou um arqueólogo formado por essa faculdade em Jerusalém. E quando Davi diz que incircunciso, vem da palavra hebraica Brit Milá. E Brit Milá era o corte que o menino com 8 dias de vida deveria passar. E lá em Jerusalém, na faculdade, eu participei de muitos Brit Milá. Quando a criança era colocada no colo de um responsável e vinha o que nós chamamos de Moel, e o Moel era um senhor e cortava a criança, e quando a criança começava a chorar, ele colocava ali no algodão algum remédio, uma anestesiazinha, e a criança sugava, e enquanto a criança estava sugando, o Moel dizia: a partir de agora, essa criança é propriedade exclusiva de Deus. E isso se tornou algo tão marcante na história de Israel, que quem não tinha a marca era chamado de incircunciso. Quem tinha a marca era chamado de circuncidado, o Brit Milá. Quando Davi olha para o Golias, o hebraico diz: quem é esse que não tem a marca? Quem é esse que não tem a marca? Não, eu vou falar, ele não tem nenhuma vitória registrada,
ele não é campeão de nada, ele não tem altura coisa nenhuma, e além do mais, Davi diz, não tem a marca. E está desafiando você que tem a marca. E como eu vivo em seminário ainda com mais cuidado hoje, porque cansa, realmente eu cansei, porque eu tenho uma esposa que teve um AVC isquêmico, perdeu a memória e eu tenho que cuidar dela. Hoje é o maior ministério que eu tenho na minha vida. Então eu vim para cá mesmo com eu vim sabendo, minha cabeça está lá, mas eu precisava vir aqui. E um aluno chegou e disse, por que a gente não passa mais pelo processo da circuncisão? Eu falei, porque a nossa circuncisão é Cristo. Paulo escrevendo aos Colossenses e aos Gálatas, ele diz que, olha, se tu não entender, eu vou embora, hein? Cristo no Calvário nos cortou e nos fez propriedade sua, povo exclusivo. Aí eu fui pesquisar os 4 verbos para a palavra redenção no grego, que é a palavra da compra. Nós fomos comprados. Não canse, eu estou terminando em 2 minutos. O primeiro verbo é o verbo agorizo. Um pouquinho de aula aqui. Agorizo é o verbo que indica alguém cheio do dinheiro, que entra no mercado de escravos e começa a comprar. Quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. Meu Deus, já comprei 4 e ninguém deu glória. Vamos lá, quero esse, quero esse. Ah, mas aquele não tem perna, quero sem perna. Ah, mas aquele não tem olho, quero sem olho, quero. O segundo verbo é o verbo lutrol. E esse verbo lutrol é muito poderoso porque significa comprar e não devolver a compra mais. Eu pensei que você ia jogar até a cadeira para cima agora. Lutrol significa comprei e não tem devolução. Não devolvo mais. Eita, pega na mão do teu irmão e aperta a mão dele até ele ficar bem zangado e diga para ele, Deus te comprou e não te devolve mais. Não. Fala para ele, Deus te comprou, você é dele, tem a marca dele. Você tem a marca. Eu vou falar até você da glória, a marca dele. 2 minutos. O Saul disse, tá bom, olha pastor Darley, agora é uma palavra para nós. Então, vista-o com as minhas peças da armadura. Pai, até então ele não queria, agora está cedendo. Sabe o que significa dizer? Que no fundo Saul pensava, se esse camarada ganhar, ele vai também, tem as minhas peças. Agora escute uma coisa. Davi sabia que não dava, Saul sabia, mas mesmo assim Davi não disse, ó rei! Aquela rompança, que tem muita gente rompanço, né? Não dá, você não está vendo? O Davi obediente deixou. Às vezes não precisa mostrar para o líder, deixa ele ver. Ninguém dá glória, né? Já virou escola agora, né? O Davi não disse, não dá, ele obedientemente cooperou, se vestiu, tentou andar e deixou Saul ver. Isso, primeiro é educação, né? Davi é educado. Ah, mas eu sou rei, mas ele é um rei de fato lá também. A cabeça de Davi, ele era rei também. Então o que Davi faz? Coopera, diz tudo bem. Aí eu aprendi uma lição e se você não der glória a Deus, jamais. O texto diz que Davi tirou, sabe por quê? Porque lutar com as armaduras de Saul não resolve. Quem tem ouvidos, ouçam e dê glória. Usar a armadura dos outros não vai funcionar. Então a experiência do fulano não vai funcionar para ti, porque é dele. Eu não posso chegar no altar e falar, Deus me revelou que não pode tomar coca, mas revelou só para ti. Mas Deus mandou a igreja, mentira, porque quando Deus quer falar com a igreja, ela tem o pastor da igreja que prega a palavra. Vou rasgar porque eu estou bem invocado.
Processo é o que eu mais tenho. Eu já falei de manhã, não adianta me processar porque não tem nada no meu nome, então eu não vou perder nunca. O itinerante chegou e fez um podcast. Eu fui pregar numa igreja, escute, pastor, fui pregar numa igreja e Deus me revelou o estado daquela igreja. Eu falei que é mentira. Isso é mentira. Sabe o que é mentira? O que os senhores estão fazendo aqui? O que Deus não revela para vocês? O pessoal acha que a gente é burro, irmão. Tu achas? Eu não sei nada de vocês. Eu não sei nada dessa convenção. É a primeira vez. Conheço o Seta pelo pastor Posidônio, pelo Joás, pelo pastor Paulo de Araguaína, mas não conheço. Aí eu chego aqui e diz, Deus me revelou. Peraí, o que o senhor está fazendo nessa cadeira? E por que Deus não revela para o senhor? Por que Deus não revela para o Silvan, que é o vice? Precisa que eu venha. Amém? O que eu vim essa noite, desde manhã, porque eu fiz engenharia civil, foi a minha primeira faculdade, há muitos anos atrás. O que eu vim fazer foi colocar um tijolo na construção que vocês estão levantando. Eu não vim derrubar nada aqui, porque tem homens de Deus e Deus se revela. Porque senão o que é que os senhores fazem aqui? Isso não é verdade. Agora ninguém dá glória quando exorta. As 7 cartas que eu traduzi, eu tenho um livro traduzido com são mais de 100 verbos, Apocalipse volume 2. A Bíblia diz assim, ao anjo da igreja, ao anjo. A palavra anjo, angelos, e há um prefixo no grego dizendo aquele quem Deus tem intimidade. Então, se Deus quer falar com a igreja, está o pastor aí para abrir a boca e Deus fala através dele. Eu vim aqui só colocar um tijolinho. Ninguém dá glória agora, né? Por isso que você tem que desligar. E agora tu vai ficar muito zangado porque eu estou. Tu tem que desligar o YouTube e parar de ouvir esses pregadores doentes que existem por aí. Você tem que valorizar, é o teu pastor, rapaz. Esses barbudos velhos doentes. E eu já desafiei todos. Pregando contra dízimo, contra oferta. Vou falar porque eu estou mordido. Pregando contra, não precisa ir para a igreja, porque a gente adora a Deus em casa. Mentira! Ninguém adora a Deus direito em casa. Em casa tem um cachorro latindo. Tem um cobrador batendo na porta. Tem um neto correndo só de fralda, pulando no sofá e tu correndo atrás do neto. Mas quando você chega nesse ambiente, aqui você chora, aqui você adora. Aqui você clama, eu vou falar até você da glória. Aqui ninguém importa se tu fala língua estranha, glória. Deus está dizendo essa noite, tire as peças de Saul da tua vida e muitas vitórias irão acontecer a partir disso. Sabe, pastor, eu tenho que terminar. Mas eu queria tanto... Tem alguém lá no versículo aí? Tem? Não? No telão? Tem não? Tem? Cadê? Querido, tu estás bem? Só dar uma respiradinha que eu tenho um derrame pleural. Calma aí. Efésios 6, 10. Alguém me dá um minuto aí, 1 minuto? Amém? Ou tu vai morrer? Tá. Ai que morre, né? Não sei. No demais, irmãos, fortalecei-vos no e na. Você viu a jogada do grego no e na?
Essa palavra força, pastor, vem do grego kratel. E kratel significa uma força que vem do céu e quer morar em alguém. Então Paulo diz, há uma força que vem do céu. O 11, por gentileza. 11. Revestivos de toda a passa, armadura, panoplia de Deus. Não pegue somente uma peça, pegue todas. O 12, por gentileza, 12. Eu sei que a maioria aqui é jovem, eu também sou jovem. Meio acabadinho, mas sou. Dá uma olhada nesse versículo aí. Está chovendo, é? Ai, que beleza, irmão. Quero ver agora. Aqui, ó. Rapaziada, para impressionar as meninas. Que é normal, normal. Quantas vezes aparece a palavra contra aí? Contra. Olha, pastor, como é legal, né? Eu gosto é disso, isso é avivamento. Quantas? 5 vezes. 5. O grego diz, quando uma palavra se repete, imagine outra vez, em verdade, imagine quando ela se repete 5 vezes. Então essa palavra contra no grego é pros, da onde vem a palavra aproximação. Paulo está dizendo que nós estamos nos aproximando de uma guerra contra potestades, arche, príncipes, exousia, são dominadores que já receberam a ordem de Satanás para atacar a igreja. Não tem dia que quando você acorda, você sente no ar uma coisa estranha? Quem já viveu isso? Quando eu sinto, olha, tem que orar. Tu sente no ar alguma coisa? Já estamos sentindo isso. Então Paulo está dizendo que a nossa luta não é eu e você. Então teu irmão não é teu inimigo. Ninguém dá glória agora, né? Então para de perseguir a vida dele, a casa dele, a família dele. Versículo 13. Portanto, tomai toda. Versículo 14. Ele é rápido, ele é bom. Versículo 14. Tendo, claro, não seria essa peça, mas pastor, deixar para o senhor aqui, ó. Essa palavra, estão me ouvindo aí? Essa palavra couraça no grego é tórax. E tórax fala de uma peça que vem do pescoço à cintura. E ela protege os órgãos vitais do soldado. E o senhor sabia que existiam couraças tão marcadas de espada e de lança e de lama, que até fedia. Existe um historiador chamado Suetônio, ele dizia que era necessário até trocar essas couraças. Mas quando os soldados voltavam com essas couraças, olha o pessoal tudo prestando atenção, pastor, dá uma olhada. Quando eles voltavam com essa couraça suja e marcada, eles não trocavam. Porque cada marca de espada, de lança, era uma prova que eles foram e voltaram com vida. Ei, Rabaixoramacá, quem tem um glória aí? Quem tem ouvidos me ouçam essa noite. Não troque esta couraça, ela está cheia de lama, porque você agarrou o inimigo. E geralmente são os soldados da primeira fileira. Eles entregam. O Suetônio dizia que tinha couraças que não tinham uma marca. É porque esses soldados se escondiam. Mas os verdadeiros soldados vinham cansados, machucados, mas vitoriosos. Quem tem ouvidos me ouçam. Não troque esta couraça, ela é a prova que Deus te deu e vai continuar te dando vitória. Mas o que tem a ver isso com Davi? Tudo. Coloca o 15, meu amigo. 1 minuto. Eu vou trabalhar no outro dia. 16. Esse tem a ver com Davi.
A palavra escudo no grego é túrio. E túrio fala de um escudo que vem da cabeça aos pés. Escute. A primeira coisa que o soldado, quando ingressava na fileira romana, era medir o seu tamanho. Porque tinha que fazer um escudo do tamanho dele. Então, com todo respeito, vem cá, pastor, com todo respeito. O escudo, como é o seu nome? O escudo do pastor Emerson não dava em mim, porque olha só, ele é gente boa, mas é menor. O meu, ele teria dificuldade para, então tinha que fazer a medida do pastor. Eu dava glória e escrevia o nome. Esse escudo é do Emerson. Então não adianta você pegar um escudo mais alto do que você vai se atrapalhar, ou pegar um escudo mais baixo do que você. Deus esta noite vai te revestir com toda a armadura de Deus. Eu tenho que terminar 1 minuto agora. Eita, 2 minutos é muito longo para mim. Diz o texto, apagar todos os dados. Você sabe que os dados são flechas, né? Com fogo na ponta. Como é que se apagava esses dados? Suetônio dizia que antes deles irem para a guerra, quem era da primeira fileira começava a molhar o escudo. Não, você não entendeu, eu vou falar aqui. Bom, o púlpito não saindo, beleza, hein? Aí começa a molhar, vai molhando o escudo. Então, quando eles chegavam na guerra, vinha todos os dados, ele só levantava o escudo e... Não, enquanto tu não der glória a Deus, não vou parar de apagar aqui. Eu sou teólogo, mas sou pentecostal. Levante sua mão até tocar no céu, só quem crê. Nós vamos mexer no ninho de Satanás agora, mas não tenha medo. Levanta a mão até tocar no céu. Assim diz o Senhor esta noite neste ginásio. Todos os dados que agora mesmo Satanás está jogando contra a tua vida, tua família, teu ministério, nenhum deles vão te atingir, porque o escudo da fé vai apagar todos. Eu vou falar até você explodir. Nenhum mal vai te atingir, praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Pelo amor de Deus. Filho, aqui, o Salmo 91. Vem cá, pastor. Salmo 91. Verso 1. Como é seu nome? Gustavo. Viu? Gustavo. É outro nível a voz de quem tem voz boa, né? Olha só. Aquele é um pronome. Habitar no hebraico significa morar junto. Então o hebraico diz, aquele que mora junto no esconderijo do Altíssimo. Quero ver alguém te tocar quando tu estás escondido. Vou terminar. A sombra. Todo mundo sabe que para eu usufruir a sombra do Gustavo, é isso, Gustavo? Eu tenho que estar próximo dele aqui, ó. Porque se eu estiver longe, isso aqui é simples. A sombra, pastor, ela é decrescente. Então, quanto mais longe, não tem sombra. Então, o hebraico diz, aquele que está perto. Oh, coisa boa. Se eu tivesse ouvindo uma palavra dessa, já tinha dado 10 glória a Deus e 2 aleluia. Quem está à sombra, o que acontece no versículo 2? Quem está na sombra, o verso 2 diz que ele é Deus, ele é refúgio, é fortaleza. Quem está na sombra dá para confiar nele, oh glória. O verso 3, o que diz o verso 3? Quem está na sombra, ele livra do laço do passarinheiro,
da peste perniciosa. Quem está na sombra, ele cobre, ele protege, ele é escudo, ele é broquel. Quem está na sombra não teme o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade na escuridão, nem aquilo que assola o meio-dia. Quem está na sombra, 1000 cai ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas ele... Amém. Amém. Espero ter ajudado. Deus abençoe. Ô meu amigo. Ai, Jesus. Aqui. (52) 1 Samuel 17:52, eu termino, pastor. Né, irmão? Faz parte, é assim mesmo. Dá para todo mundo ler ou não? 1, 2, 3. Espera aí, pastor. Não é esse exército acovardado que há 40 dias está humilhado? Não é esse exército aí que está morrendo de medo do anão, do pequeno, do incircunciso? Então o que aconteceu para eles se levantarem? Eu não sei se nós vamos nos encontrar, porque a vida é cheia de surpresas, mas eu quero deixar uma palavra para o senhor, que é o nosso líder. Quando Davi, olhe para cá, quando Davi entrou no campo, no vale, pegou a pedra, tu vens a mim, com espada, com lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor, e jogou a pedra. Claro que não foi a pedra que matou Golias, porque o meu professor teólogo está aí. Porque o Golias, se fosse a pedra, ele tinha que cair, mas ele caiu de frente. Foi um tapa que Deus deu. Não está escrito, mas versão Carvalho Júnior. Deus deu um tapa nele, plá, ele caiu. Davi pegou a espada e cortou a cabeça. O hebraico diz, quando ele corta a cabeça, então, os homens se levantaram. Assim diz o Senhor essa noite. Não fique preocupado se tu estás entrando no campo de batalha sozinho. Porque Deus não quer dois, Deus quer um. Quando o povo viu que Davi venceu, o exército estava morto. Então é através da atitude dos líderes que os liderados serão ressuscitados. Às vezes a gente espera que chegue muita gente para orar. Não, ore o Senhor. Às vezes a gente espera que muita gente entre conosco no campo de batalha. Mas entre você. Não é para chorar. Quando Davi percebeu, olhou para trás, quando ele levantou a cabeça, um exército está descendo. Deus não quer dois jovens hoje, Deus quer um. Deus quer um Abraão para fazer uma nação. Deus quer um Noé para construir a arca, oh glória. Deus quer um Israel para transformar uma nação. Deus quer um Pedro, eu vou falar até você da glória. Deus quer um Davi. Então é através da tua atitude que uma grande multidão será avivada e renovada. Você crê nisso, pastor? Quando o Senhor entrar, talvez o Senhor vai entrar só, mas quando a vitória chegar, há um grande exército que está descendo.
pessoa, vá. Tem um exército escondido. Davi corta a cabeça e leva. Não é nojento isso? Mas por que Davi leva a cabeça? Parece que Davi tem a mania de tudo que ele vence, ele leva. Eu entendo que ele levou alguma parte do urso. Entendo que ele levou alguma parte do leão. Mas quem leva a cabeça? Davi levou a cabeça porque sabia que quando a crise chegar, ele olharia na sala da sua casa, a cabeça do Golias e ia dizer: Deus já foi comigo. Não peça mais nada hoje. Só agradeça o muito que Jesus fez. Quantos recebem esta palavra? Fique de pé dando glória a Deus aí. Fique de pé dando glória a Deus. Eita, eu sinto que Deus falou com alguém aqui essa noite. Pega na mão do teu irmão aí, pega na mão dele, por gentileza assim. Vira para ele e diga, mas eu como pedagogo, eu gosto muito desse estilo de palavra. Olhe para o teu irmão e diga para ele: meu irmão, é assim que vocês vão me tratar, é? Não quero ficar de mal com vocês. Diga, meu irmão. Diga, meu irmão. Quem te desafia não tem um histórico de vitória, mas você tem. Você tem, você tem, você tem, você tem. Orabassora, mas diga, meu irmão, como você vê, o gigante é fundamental nesta batalha. Diga para ele: o gigante não tem a marca, mas tu tens. Ele não é forte, mas tu és. Ele não tem, mas tu possuis. Oh, glória. Eita, eita, que graça. Diga, meu irmão, diga para ele: meu irmão, troque as peças da armadura de Saul, joga no chão, porque Deus tem armaduras novas para te revestir esta noite. E tem mais, pastor, eu não estou brincando de pregar não, eu levo a sério. Escuta o que eu vou dizer, porque eu queria ter a voz grossa e força. Esta noite o teu inimigo vai te ver diferente na batalha. Ainda não terminei, diga para ele: meu irmão, troque as peças de Saul. Diga para ele: meu irmão, não tenha medo se é só você. É através da tua fé, é através da tua fé, é através da tua fé. Eu vou falar até você da glória. Um grande exército está sendo levantado. Por último, diga: meu irmão, leve a cabeça do Golias. E quando as crises chegarem, olhe para a cabeça e diga: Deus já me deu e vai me dar. Deus já me deu e vai me dar. Deus já me deu e vai me dar. Eu vou falar até você da glória. Deus vai me dar. Deus vai me dar. Vamos orar? Quem quer orar comigo essa noite? Coloque a mão no ombro desse irmão aí. Obrigado por vocês terem paciência. Coloque a mão no ombro desse jovem. Se Deus falou contigo, comece a orar por ele. Ore por ele e ore com ele essa noite. Diga: Deus, acabou a afronta do Golias na vida do meu irmão. Essa voz perturbadora não existe mais. Abre essa boquinha santa e vai orando. Abre essa boquinha santa e vai orando. Abre essa boquinha santa e vai orando. Vai, abre essa boquinha santa aí. Ore um minuto, em um minuto eu termino. Ore, ore, ore. Diga: Deus, ajuda o meu irmão nesta batalha. Ajuda esse jovem, esse Golias que afronta, esse Golias que humilha, esse Golias que apequena. Oh, Espírito Santo. Oh, dê vitória ao pastor Darley.
Dê vitória ao pastor Silvan, a mesa diretora, Senhor, teus filhos que estão doando-se, que estão doando a juventude, que estão doando a saúde para fazer o teu trabalho. Essa juventude tão querida, tão boa, tão avivada. 10h30 eles estão aqui ouvindo a tua palavra. Isso é avivamento, Senhor. E que esse avivamento continue cada dia, cada dia, cada dia. Que o Senhor continue abençoando esse trabalho. Que essa convenção cresça e que o nome de Jesus seja glorificado. Se você crê nisso, abraça 1, abraça 2, abraça 3, abraça 4 e diga para ele: quem te desafia não tem uma vitória no currículo. Dá um abraço em 1, dá um abraço em 2, dá um abraço em 3.